Está chegando. Não há como escapar. No Halloween, a porta entre o nosso mundo e o além será aberta. E então, a Terra dará lugar ao inferno. As pessoas gostam de pregar peças desde que o Halloween surgiu. Mas há quanto tempo ele existe? Qual é a sua origem? E por que as pessoas se fantasiam e fazem lanternas e abóboras? Revelar os segredos do Halloween é descobrir como tudo começou há milhares de anos. Vamos desvendar a verdadeira história do Halloween. A verdadeira história do Halloween. Quando o Halloween teve início? A origem dessa data vem do calendário celta, quando as antigas tribos celtas dividiram o ano entre metade luz e metade trevas. E um feriado deles, o Samhain, foi o precursor do Halloween, e marcava o início da metade das trevas. Há milhares de anos, os celtas, um dos primeiros povos da Europa, comemoravam o Festival da Colheita, acendendo fogueiras na noite de 31 de outubro para receber seu novo ano. Para os povos da antiguidade, colheita era questão de vida ou morte. Se a plantação não vingasse, todos morriam de fome. A morte sempre esteve por perto. O que marcava o Samhain na transição da luz para as trevas era a permeabilidade, a flexibilidade do tempo e espaço. E não só o espírito dos mortos, mas também do passado e de outras realidades, podia vagar pela realidade da época e os humanos podiam entrar e se perder no outro mundo também. A linha entre a vida e a morte é muito tênue. Os vivos e os mortos podem se misturar. É isso que está na essência das comemorações do Halloween. Diz a lenda que na noite do Samhain, os vivos ficavam presos no mundo dos mortos e os mortos apareciam no mundo dos vivos. Mas a verdade é que pouco se sabe sobre o Samhain. Pode-se apenas supor que as fogueiras sejam um ícone familiar ao nosso Halloween, que serviam para atrair algo que ainda assusta muita gente. De todas as celebrações aos mortos do calendário romano, a Lemúria era a mais assustadora. Nesse evento, as chamadas larvas, ou fantasma dos mortos, apareciam para aterrorizar os vivos. Para acalmar os mortos, os romanos despejavam leite nos túmulos ou deixavam pequenos bolos como oferta. Em 609 da Era Cristã, a Igreja incorporou a Lemúria e transformou o 13 de maio no Dia de Todos os Santos. Data em homenagem aos principais mártires do cristianismo. A instituição da data foi uma tentativa de cristianizar um festival pagão e, ao mesmo tempo, manter a essência de uma comemoração tão antiga. A versão cristã da Lemúria agradou tanto que os líderes da igreja tomaram uma decisão que levou ao surgimento do Halloween. Eles transferiram o Dia de Todos os Santos para o primeiro dia de novembro, um dia depois das comemorações do Samhain pagão. Como caía na noite de 31 de outubro, véspera do Dia de Todos os Santos, as pessoas começaram a chamar o Samhain de All Hallows Evening, ou Noite de Todos os Santos em inglês. O nome foi abreviado para All Hallows Eve e finalmente para Halloween. Para demonstrar controle, a igreja se adiantou e criou um feriado em homenagem não só aos mártires, mas a todos os cristãos mortos. Assim, 2 de novembro virou o Dia de Finados, feriado sancionado pela Igreja Católica. Foi muito importante para o Halloween, porque é onde se retoma a associação com os finados e com a morte e com o sobrenatural. Então, agradeça à Igreja Católica pela natureza assustadora do Halloween. Fogueiras. Adoração aos mortos. Doce ou travessura? Os elementos do Halloween moderno já assustavam as pessoas no início do século XVII, mas ainda não haviam sido reunidos em uma data específica. A história logo começaria a consolidá-los e dar vida a uma estranha celebração da morte. É um feriado dedicado à morte.
Seja a ameaça da morte em caso de uma colheita ruim, seja o final de uma tarefa e o começo de outra. Essa ideia de ciclo infinito de vida, morte e renovação faz parte de muitas datas comemorativas e não só do Halloween. Essa época viu a contínua influência de um dos ícones mais coloridos do Halloween, a máscara, que surgiu quase ao mesmo tempo que outra tradição do evento, a destruição. As máscaras serviam para esconder a identidade. As fronteiras entre os vivos e os mortos, e entre as regras sociais e a anarquia, ficavam estreitas na noite do Halloween. Analisando de perto, o Halloween é uma amostra de tudo aquilo que a raça humana teme.